Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Impulso Meetups. Eu sou o Luiz Gonçalves e hoje a gente vai estar batendo um papo muito legal, muito bacana sobre Tmux, junto com o Fernando Datchuk, que vai estar trazendo esse conteúdo aí para a gente hoje. Se você ainda não conhece, o Tmux é uma ferramenta muito legal para organizar o seu terminal, trazer mais produtividade, trazer mais performance para o seu dia a dia, vai ser muito legal. Bom, mais uma vez aí, então, o Fernando está conosco. É muito legal quando ele vem aqui, porque é muito bacana, o pessoal interage bastante. Se você está nos assistindo no YouTube, já coloca aqui na pesquisa do canal, você vai encontrar outras vezes que ele esteve aqui conosco, e foi bem bacana também. Antes da gente começar, rapidinho, um convite rápido para você conhecer a comunidade da Impulso Network. A comunidade da Impulso ela é aberta e gratuita para qualquer pessoa que tenha interesse em tecnologia, trabalhe com tecnologia, trabalhe com gestão, enfim, que tenha interesse em atuar na área de tecnologia, desenvolvimento, design, gestão, UX, gestão de produtos, enfim, é aberta para você conhecer. E não tem somente a comunidade onde você pode interagir com mais de 43 mil pessoas, são mais de 43 mil pessoas, né? Você também pode ter acesso aos meetups, que são esses eventos que a gente organiza, online e gratuitos também, e tem disponível aí para você também várias oportunidades de trabalho remoto, home office, principalmente nessa época de isolamento, muita gente está procurando e tem boas oportunidades para você lá também. E, bom, à medida que você vai participando da comunidade, ganhando pontos, interagindo, participando de meetups, participando, comentando no blog, você vai ganhando pontos, e esses pontos você pode trocar por clube de café, você pode trocar por clube de cerveja, você pode trocar por clube de inglês, clube de investimentos, vários benefícios legais em várias empresas maneiras aí que a gente tem parceria, e daí você tem isso tudo aí de forma gratuita e aberta. É só interagir na comunidade. Eu vou deixar o link aqui no chat para quem está assistindo no Zoom e para quem está nos assistindo no YouTube, com certeza vai estar aqui na descrição, se você estiver assistindo no celular, enfim, em algum lugar aqui você vai encontrar o link para a comunidade, que vai ser bem bacana. Beleza? Vocês não vieram para me ouvir falar, vocês vieram para ver sobre Tmux, então eu vou passar aí a tela para o Fernando. Fernando, tá contigo, cara. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Show de bola. Eu que agradeço o convite. Obrigado aí por ter chamado. Fico bastante feliz e me divirto bastante com os meetups aqui. Bom, eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu ver aqui. Quando vocês estiverem vendo, se puderem me dar só um ok que vocês estão vendo. Vendo aqui. Legal. Estamos vendo. Deixa eu só ver como é que eu vejo todo mundo aqui agora que o zoom diminuiu. Bom, a gente já falou sobre Tmux, tá? Eu vou até abrir rapidinho aqui no... Eu fiz uma instalação do zero do sistema operacional, que é o Pop! OS, que basicamente ele é uma distribuição Linux baseada no Ubuntu, tá? Basicamente, esse repositório aqui é o repositório do Tmux, tá? github.com/tmux/tmux. Aí no /wiki tem a documentação dele, que na verdade o site dele direciona direto aqui para essa parte de documentação, tá? Primeiro, o que é o Tmux, né? Por que a gente vai falar de Tmux e o que é o Tmux? O Tmux, na verdade, ele é um terminal multiplexer, né? O que é um multiplexador de terminal? Basicamente, o multiplexador em si, em palavras gerais, ele é um dispositivo que ele seleciona informações de duas ou mais fontes de dados e ele coloca em um único canal, tá? No caso do Tmux, levando em consideração que o Tmux ele é conhecido como um terminal multiplexer, no caso, por isso esse nome, né? A ideia dele é que com uma única tela, no caso um software que vai executar um terminal, no nosso caso aqui, no meu caso que eu estou usando o Linux, né? Eu tenho esse software aqui que ele é um software que ele executa o terminal. Com essa única tela que a gente tem acesso a só uma instância de terminal, no caso, o Tmux consegue meio que fazer uma execução de vários terminais diferentes ao mesmo tempo, rodando softwares em janelas e seções diferentes. Essas janelas e seções gerenciadas pelo Tmux, e ele consegue fazer tudo isso dentro de uma única tela, dentro de uma tela simples. Então, depois, se eu quiser, por exemplo, rodar um servidor aqui dentro, se eu quiser rodar, sei lá, um comando top, por exemplo, para poder olhar como que está o monitoramento de memória, de CPU, de alguns softwares aqui do meu computador, basicamente eu consigo rodar só esse comando e eu não consigo rodar outro, a menos que eu abra um novo terminal. Então, a ideia do Tmux é que com esse único terminal, eu consiga rodar várias aplicações ao mesmo tempo, em background e tal, e basicamente separando em seções, janelas e painéis, tá? Bom, basicamente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a instalação do Tmux, tá?
Se você estiver utilizando o sistema operacional Linux, tá dando para ver a fonte do meu terminal bem aqui? Vou aumentar um pouquinho, mas eu não sei se tá dando para ver bem. Se vocês puderem me dar um Se feedback. aumentar um pouquinho, fica... agora fica legal. Ficou bom assim? Show. É que eu não tô vendo o chat aqui e eu não sei agora como é que ativa... acho que é por aqui. Deixa eu ver se eu consigo ativar o chat aqui de novo, só para eu poder ver se eu consigo visualizar aqui. Se vocês tiverem perguntas também, gente... achei aqui. Pô, Se vocês eu tiverem... falando, eu estava mutado aqui. Falei que à medida que tiver perguntas também, se você quiser, eu posso ir repassando para você. não, beleza, é isso aí. Se vocês tiverem pergunta, podem me parar, tá? Que eu vou respondendo. Eu vou deixar o chat aberto aqui também. Então, eu consigo ir acompanhando aqui do lado. Então, o que acontece? Se você está utilizando o sistema operacional Linux, você pode verificar no teu sistema se por acaso o gerenciador de pacotes dele, ele dá suporte para a instalação do Tmux. No caso do Pop! OS, como ele é baseado no Ubuntu, eu só preciso rodar um sudo apt install Tmux, né? E ele vai rodar, ele vai fazer a instalação para mim ali do Tmux, certo? Então agora eu tenho o Tmux instalado no meu sistema operacional. Se você por acaso estiver utilizando o Mac, o ideal, se eu não me engano, você vai precisar instalar direto do repositório do Tmux. Então é só você ir lá no Tmux, Tmux lá no GitHub. E aqui tem algumas informações de como você pode fazer a instalação, tá? Ele tem uma release por Tarball, tem um sistema direto pelo Git, que você pode baixar, fazer um clone basicamente do repositório e fazer essa instalação manual. Eu acredito que vai funcionar direitinho tanto no Mac como em qualquer distro Linux que não tenha especificamente no seu gerenciador de pacotes. E se você estiver utilizando o Windows, o ideal é que você instale o WSL, que é o Windows Subsystem Linux lá, que basicamente é um subsistema Linux dentro do Windows que vai permitir que você tenha acesso a um terminal, e basicamente é o mesmo terminal que o Ubuntu tem. Se eu não me engano, é meio que uma instalação do Ubuntu dentro do Windows. E aí tudo que você consegue fazer dentro do Ubuntu, você conseguiria fazer também dentro do WSL. Então, se você fizer a instalação do WSL, você consegue fazer a instalação como eu fiz aqui do Tmux, com sudo apt install Tmux, beleza? Se por acaso você não sabe como fazer a instalação do WSL, não conhece o WSL, o William Houston, ele tem um curso bem legal que ele gravou falando sobre como fazer a instalação e toda a parte de configuração dessa ferramenta, tá? Então, se você pesquisar por William Houston WSL, eu vou até colocar no chat ali. William Houston WSL. Se você pesquisar por isso, você vai encontrar os vídeos dele, que ele gravou vários vídeos, está bem bacana. E ele ensina como você fazer essa instalação, certo? Bom, a primeira coisa, então, o que é o Tmux a gente já viu na parte teórica, né? Vamos ver na prática o que é o Tmux. Como é que eu basicamente inicio o Tmux? Você vai precisar de um software que roda terminal, nesse caso eu estou rodando o meu aqui, e você vai executar o comando Tmux, Tmux no caso, né? A hora que você executar esse comando, você vai perceber que o terminal ele vai ficar exatamente do mesmo jeito que ele estava, a única diferença é que vai aparecer uma barrinha verde aqui embaixo, tá? E essa barrinha verde, o que tem nela? Bom, vamos dar uma olhadinha nela aqui. Basicamente aqui ela tem a data de hoje, né, 30 de abril de 2020, o horário atual, 7h48. Esse Pop! OS aqui é o nome do meu computador atual, então ele coloca nessa barrinha também. É basicamente uma barra de status ali que ele tem, tá? E aqui do lado esquerdo, ele tem algumas informações interessantes que parece que uma coisa meio estranha, mas eu vou explicar e vai ficar mais claro daqui a pouco, tá? Mas basicamente, esse primeiro zero aqui, entre colchetes, não é um array com zero. Na verdade, no Tmux, isso aqui é o nome da seção atual que a gente está. Então, uma seção no Tmux é basicamente a maior parte dentro do Tmux. Esse primeiro zero aqui, ele representa uma seção. Então, esse zero é o nome da minha seção. Eu estou na seção 0 do Tmux. Esse segundo zero aqui é o nome da janela. Na verdade, isso aqui tudo é o nome da janela que eu estou. Então, isso aqui, esse terminal que vocês estão vendo nesse momento, basicamente está na seção 0 do Tmux, e ele é uma janela 0 que está rodando o software bash, né, que no caso é o meu shell aqui. Se eu der um echo shell, ele vai mostrar aqui que eu estou utilizando o bash. Então é basicamente esse software que ele aparece. E esse asterisco aqui significa que essa janela é a janela que tá ativa no momento, é a janela atual, certo? E para criar sessões, janelas e painéis dentro do Tmux, a gente pode usar comandos e atalhos do teclado. O Tmux ele tem um atalho padrão, que é o Ctrl+B, que a gente chama de prefixo dentro do Tmux. Basicamente, esse prefixo ele serve para a gente fazer ações ou executar comandos dentro do Tmux
E esse prefixo Ctrl+B, no caso, ele serve para que não bata com nenhum outro atalho do teu sistema operacional. Esse tipo atalho Ctrl+B, ele é gerenciável, você pode manipular ele, você pode modificar ele, por exemplo. Se por acaso o teu sistema ou algum software que você usa já utiliza o Ctrl+B para alguma coisa, você pode mudar esse atalho para qualquer outra coisa, tá? Desde que você tenha algum prefixo definido no Tmux, você precisa ter um prefixo definido, porque é o prefixo que vai permitir a gente criar sessões, criar janelas, criar painéis e fazer toda a parte de navegação dentro do Tmux que a gente precisa, certo? Então, basicamente, a primeira coisa que vocês têm que saber é que o Ctrl+B é o prefixo. Então, sempre que eu falar de prefixo, eu estou falando de Ctrl+B, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de janelas. Vamos começar aprendendo como criar uma janela na nossa sessão atual. Para a gente criar uma nova janela, lembra que eu falei que isso aqui é o nome da primeira janela, tá? Então, eu tenho uma janela, a janela número 0, ela está rodando o bash, certo? Para eu criar uma nova janela, eu vou digitar prefixo, que é o Ctrl+B, e vou apertar a letra C. Veja que quando eu fiz isso, ó, ele criou uma nova entrada aqui no bash. Tá? Eu tenho agora uma entrada 1, bash e o asterisco. Significa que agora eu tenho duas janelas. Eu tenho a janela 0 bash e a janela 1, que está rodando também o bash. E o asterisco, que agora significa que a minha segunda janela está ativa nesse momento. Tá? E o que isso faz? Né? Se eu rodar, por exemplo, um comando aqui dentro, se eu rodar um ls, ele vai mostrar para mim, executar aqui para mim os meus diretórios, vai mostrar os diretórios que tem nesse meu diretório atual, né? Se eu digitar prefixo, que é o Ctrl+B, né? Prefixo N, ou prefixo P, no caso, como eu tô na última janela aqui, na segunda janela, e eu quiser voltar para a janela 0, eu posso voltar para a janela anterior. Então, eu digito prefixo, que seria o Ctrl+B, e a tecla P de previews. Então, Ctrl+B, P, ele ativa a primeira janela ali, que seria a janela 0. Então, veja que aqui tem exatamente os comandos que estavam na minha primeira janela. Lembrando que eu tenho uma única instância de terminal aqui. E, basicamente, o Tmux ele vai rodando essas outras instâncias em paralelo. Ele roda em background, tá? Então, basicamente, essa segunda janela aqui está em background. Eu podia deixar algum software rodando, que ele ia continuar rodando normalmente ali. E agora eu tenho foco na minha primeira janela aqui. E para eu ir para a próxima janela, se eu quiser navegar de novo para a janela 1, é o prefixo N, que seria next no caso, né? Se eu ficar pressionando o prefixo next, ele vai sempre navegar da janela 0 para a janela 1 e daí ele volta para a janela 0. Quando ele está na última, ele está navegando para as próximas. Quando ele está na última, ele volta para a primeira. E mesma coisa o previews. Se você der um Ctrl+B ou prefixo P para ele voltar, se ele estiver na primeira janela, ele já vai direto para a última janela, certo? Você pode ter quantas janelas você quiser, quantas janelas couberem aí para você utilizar, quantas janelas você achar que faz sentido, tá? Uma outra forma também de navegar pelas janelas é você digitar direto o número. Então, só para você entender, eu vou criar mais algumas janelas aqui. Então, prefixo C, criei aqui a janela 2, tá? Prefixo C de novo, prefixo C de novo. Então, criei 5 janelas aqui, né? A primeira 0, 1, 2, 3 e 4. Para eu navegar entre essas janelas, se eu quiser ir lá para a janela 1, ao invés de ficar fazendo prefixo N, para ir lá para a janela 1, né? E ficar digitando prefixo N para passar por todas as janelas, eu meio que posso ir direto para a janela 1. Como é que eu faço? Eu digito o prefixo e o número da janela. Então, se eu quiser ir da 4, por exemplo, para a janela 2, eu posso digitar prefixo, que é o Ctrl+B, e digitar o número 2. Tá? Então, automaticamente, ele vai para a janela número 2. Se eu quiser ir para a janela 0, mesma coisa. Prefixo, Ctrl+B, e aperto o 0. Aí ele vai selecionar a janela 0. Tá? Então, basicamente, essa é a navegação que você pode fazer entre as janelas. Você pode criar várias janelas, e as janelas elas podem ser alguns softwares diferentes que você está rodando. Pode ser o Vim, o HTOP, ou etc. Pode ser qualquer coisa que você queira rodar nessas janelas. Tá? Cada janela vai ser basicamente uma instância de terminal diferente. Só que a gente já tem várias possibilidades, né? Então, a gente pode deixar o servidor rodando numa janela, escrever código em outra, etc. E para facilitar, a gente vai instalar alguns softwares adicionais só para você poder ter uma visão um pouco melhor, tá? Então, eu vou instalar aqui o sudo-apt, vou instalar o NeoVim, vou instalar o HTOP e vou instalar o NeoFetch aqui, só para a gente... NeoFetch. Opa, o que eu fiz errado aqui? pt install, né? NeoVim, o HTOP e o NeoFetch. São basicamente 3 softwarezinhos que vão rodar no terminal, só para você poder visualizar mais fácil a ideia de cada janela, tá? Eu vou dar um Ctrl L aqui, ele limpa a janela do terminal, tá? Ctrl L vai limpar a janela
é do terminal. E o que acontece? Vamos falar um pouquinho sobre painéis, tá? Eu vou deixar rodando o HTOP aqui. Veja que eu estou na janela 0, tá? Eu vou subir o HTOP aqui, vou deixar rodando o HTOP. O HTOP, basicamente, ele vai ficar... Tem esse monitoramento bonitinho. Tipo top, mas é o top, mas é o top coloridinho, bonitinho. E aí, a gente vai falar de criação de painéis, tá? Imagina a seguinte situação. Você tem um monitor grande, um monitor largo, e você gostaria de executar o servidor de um lado e o código do outro. Você gostaria de deixar na mesma janela, né? Esses dois códigos. Para isso, você pode criar um painel dentro da janela, né? Você pode pegar a janela e dividir ela no meio, né? Como é que a gente faz isso? Para criar painéis, criar painel lado a lado, a gente vai usar o prefixo, que é o Ctrl B, e o sinal de porcentagem. Quando eu aperto porcentagem, veja que ele criou um painel aqui do HTOP e ele criou um outro painel aqui do meu lado direito. Ele dividiu os dois painéis no meio, certo? Aqui eu posso rodar qualquer outra coisa. Se eu quiser rodar o Neovin aqui, por exemplo, eu posso rodar o Neovin de um lado, posso deixar rodando o HTOP do outro. E isso eu posso fazer com quantos softwares eu quiser, tá? E para eu navegar entre os painéis, né? Eu estou aqui no Neovin, eu posso digitar qualquer coisa aqui. E se eu quiser voltar para o HTOP, eu simplesmente digito prefixo, Ctrl B, e a letra O, tá? Veja que aqui ele fica verdinho desse lado aqui, que ele selecionou esse terminal desse lado. Se eu digitar de novo prefixo O, ele agora vai selecionar de volta o Neovin. Veja que ficou o cursor branquinho aqui. Então, o prefixo O ele vai sempre navegar entre painéis, certo? Só que não só painéis com essa linha vertical, ele pode criar. A gente pode criar painéis com linhas horizontais também, dividindo os painéis de cima a baixo. Eu vou fechar esse painel aqui. Vou sair daqui. E aí, para a gente sair de um painel, para a gente fechar um painel, eu posso digitar simplesmente exit e ele vai sair daquele painel, vai fechar aquele painel, tá? Para eu criar um painel vertical, no caso, deixar as telas uma acima da outra, é o prefixo, as aspas duplas, certo? Aspas duplas, no caso, ele vai colocar as janelas uma acima da outra. E basicamente, para navegar é a mesma coisa. É o prefixo, letra O, prefixo, letra O. Ele vai fazendo essa navegação, certo? E cada vez que você cria um painel, ele sempre vai dividir aquele painel atual em 50%. Então imagina, eu estou nesse segundo painel aqui, nesse painel de baixo. Se eu digitar prefixo e o sinal de porcentagem de novo, você pode imaginar o sinal de porcentagem como se fosse uma linha dividindo duas telas, né? Duas telas de forma lateral, lado a lado, que seriam as duas bolinhas da porcentagem. Então, a barrinha da porcentagem, as duas bolinhas, você vai conseguir lembrar que ele vai criar um painel dessa forma, tá? E cada vez que eu crio um painel, eu posso criar quantos painéis eu quiser, tá? Posso ficar criando painéis aqui, criando painéis horizontais e verticais, quantos eu precisar, e posso rodar softwares dele como eu quiser. E eu sempre utilizo o prefixo O para poder navegar entre os painéis. Então, pode ver que ele vai dando foco ali no painel conforme eu vou digitando prefixo O, prefixo O, prefixo O. Certo? Basicamente, é essa forma que a gente consegue fazer a navegação dos painéis. Tá? E a gente tem outro esquema. Imagina que eu estou nesse painel aqui. Você pode ver que ele vai colocando... no momento que você vai navegando, é mais ou menos isso mesmo, Luiz. Ele faz tipo o Fibonacci mesmo, ele vai dividindo sempre em 50%, né? É mais ou menos a ideia do Fibonacci mesmo. Então, o que ele faz? Na hora que a gente vai navegar entre os painéis, se eu quiser chegar até esse último painel aqui, a partir desse que eu preciso ficar dando prefixo O, prefixo O, prefixo O, prefixo O, né? Até chegar aqui. E aí, para voltar nele, eu dou prefixo O mais duas vezes, e ele vai voltar naquele painel que eu estava, porque ele volta para o primeiro e volta para cá. Para eu saber a ordem que o Tmux está fazendo dos painéis, eu posso... esses painéis, eles também são numerados, tá? Então, eu posso colocar número nesses painéis aqui. Ou melhor, por número não. Eu posso visualizar o número desses painéis. Basicamente, o prefixo Q, ele vai trazer o número de cada painel. Se eu digitar prefixo Ctrl B e o Q, ele vai exibir o número de cada painel. E se você perceber, ó, o painel número 1, que é esse aqui, ele fica em vermelho, que é o painel ativo. Então, ele fica por 1 segundo e some, né? Prefixo Q. Então, ele vai mostrar o painel 0, que é o primeiro aqui em cima, certo? O painel 1 aqui embaixo. O 2 é esse próximo aqui. Aí o 3, o 4 e o 5 aqui embaixo. Se eu quiser ir lá para navegar de uma forma mais fácil, sem precisar ficar digitando o prefixo O, né, eu posso digitar prefixo e usar as setas do teclado para poder navegar para o lado. Né? Então, eu posso navegar para o lado aqui, ó, prefixo para cima, aí ele selecionou essa linha aqui, pode ver que ficou verdinho aqui, ó, ele selecionou aqui, né?
Se eu digitar prefixo Q, eu vou ver que essa tela está selecionada, porque esse número ficou vermelho, então esse número aqui, esse painel que está selecionado. Às vezes você pode ter muitos painéis, por algum motivo, às vezes você tem um monitor grande e quer abrir bastante painéis, você pode utilizar esse prefixo Q para visualizar qual é o número do painel que está ativo naquele momento. Tá? E navegando com as setas, você consegue pressionar para o lado, para cima e para baixo, e aí você consegue fazer essa navegação em como você precisar. Tá? E se você pressionar prefixo uma vez e ficar pressionando as teclas de forma bem rápida, você consegue fazer uma navegação sem precisar pressionar de novo o prefixo B. Tá? Se você pressionar o prefixo B e apertar a seta e demorar, se eu não me engano, é 300 milissegundos o padrão do Tmux, mas se dentro de 300 milissegundos você continuar digitando algum outro comando, ele meio que fixa as teclas de prefixo. E aí você não precisa ficar digitando. Então, se eu pressionar Ctrl B e ficar pressionando aqui, ó, tô pressionando as setas, ó, ele vai navegando tranquilamente até chegar onde eu quero, sem precisar pressionar Ctrl B de novo. Se eu parar, agora eu já não consigo mais. Aí eu tenho que pressionar o Ctrl B de novo e navegar de novo. Certo? Então, basicamente, essas são as formas de criar painéis, criar janelas e fazer a navegação entre os painéis e entre as janelas. Né? E a gente pode criar quantos painéis a gente quiser, que eles vão ser sempre dividindo, sempre fazendo essa divisão vertical ou horizontal. Tá? E aí tem uma questão interessante. Eu vou navegar para esse painel aqui, ó, esse penúltimo painel. Tá? Vou navegar até ele. Então, naveguei até o penúltimo painel. E digamos que eu vou abrir aqui eu vou abrir com o Nelvin o meu Bash RC. Se você abrir o Nelvin com Bash RC, obviamente fica impossível de fazer a leitura desse arquivo aqui, né? Fica praticamente impossível, não dá para ler nada. Tem menos de meia linha ali para você conseguir navegar, então não tem como você ler esse arquivo. Mas você quer manter essa estrutura de painéis e ainda assim você quer visualizar esse arquivo. Como é que a gente faz? A gente pode dar um zoom nesse painel. Né? A gente pode pegar esse painel e estender para a tela toda, para fazer ele tomar essa tela toda. Como é que a gente dá um zoom? Prefixo Z de zoom, certo? Quando eu apertar o prefixo Z, ele vai tomar a tela inteira, e aí aquele painel que estava selecionado, ele abre e toma a tela inteira. E aí você percebe que aqui nessa janela, ele aparece um Zzinho aqui do lado, que significa que nessa janela tem algum painel que está com zoom, certo? Né? Veja que nessas outras janelas não aparece o Z, não tem nada aberto, só tem o Bash. E nessa janela, veja que aqui ele muda até o nome do software que está aberto, né? A gente tinha aberto o Bash, agora no painel que está em foco atualmente, a gente tem o Nelvin, e ele está aberto aqui, e ele está aberto com zoom. Para eu voltar ao zoom, simplesmente digito o prefixo Z de novo. Tá? Ele volta exatamente do jeito que estava. O André perguntou se eu posso salvar essa configuração de painéis. Pode salvar sim. Eu vou falar sobre isso mais no finalzinho, tá? Mas dá para salvar sim. Você pode montar do jeito que você quer e salvar. Beleza? Show, não sabia dessa do zoom. Massa, o zoom é bem legal, cara. É bastante útil. E esses comandos que eu estou passando aqui, basicamente, são os comandos que eu uso no dia a dia, tá? Então eu acho que vai ser bem legal. Apesar do Tmux ter bastante atalhos, ter bastantes comandos, eu utilizo alguns que eu acho que são os mais básicos, mas depois também eu vou mostrar para vocês aonde vocês encontram os outros comandos, tá? E aí, beleza, depois do zoom, o que a gente pode fazer, né, basicamente a gente viu que a gente pode fechar um painel. Então, se eu quiser fechar, eu tô aqui, ó, esse painel aqui está selecionado, tá vendo que ele fica verdinho? Se não tiver como você ver, se tiver difícil de você visualizar entre tudo que está acontecendo aqui na tela, é só pressionar prefixo Q, que aí você vai visualizar que ele vai ficar vermelhinho ali, ó, o painel que está ativo. Né? Ficou pequeno aqui porque o meu terminal também está com zoom, né? Mas a gente consegue visualizar que esse painel aqui ele tá selecionado. Então, aqui eu posso sair do Nelvin, e para eu fechar esse painel, eu posso fazer de duas formas. Ou posso utilizar o exit, como eu já mostrei, né? Eu utilizo o exit, ele fecha essa instância do terminal. Lembrando que cada painel desse aqui também é uma instância de terminal separado, tá? Nenhum deles compartilha um com o outro. São instâncias diferentes do terminal. Por isso a gente pode rodar qualquer coisa em qualquer terminal, tá? E aí, para a gente fechar esse painel, a gente pode utilizar o exit, que ele sai, ou a gente pode utilizar uma forma que é mais segura, digamos assim, que às vezes você pode não querer fechar e você pode talvez fechar sem querer. É o prefixo X, né? Quando você pressiona o prefixo X, veja que aqui, ó, ele muda a barrinha de status aqui embaixo para amarelo, ele bota um amarelão aqui, e pergunta, aqui o PN4, né? Você gostaria de matar o painel 4, de fechar mesmo esse painel, que seria esse painel aqui?
Você gostaria de fechar? Se você digitar Y, ele vai matar aquele terminal ali. Beleza? Então, se você digitar o prefixo X, ele basicamente pergunta se você gostaria de fechar ou não aquele terminal ali, certo? Se você utilizar só o exit, se eu digitar só exit aqui, ele simplesmente remove aquele terminal, aquele painel e boa, tá? E segue a vida. Só um disclaimer antes da gente continuar. Você não precisa aprender todos esses comandos de uma vez, tá? Eu sei que eu estou mostrando vários comandos aqui, mas você não precisa meio que saber ele todos de uma vez. O importante é que você comece a usar o Tmux, instale o Tmux, e que você tenha esses comandos mais básicos, pelo menos esses que eu estou passando, escritos em algum lugar de forma fácil, tá? Seja num pedaço de papel que fica do teu lado, seja num software que você consiga ter acesso rápido a qualquer momento, que assim, sempre que você tiver em dúvida, como é que eu faço para criar uma nova janela? Não lembro mais. Aí você vai lá naquele documento ou naquele papel que está do lado do teu teclado ali, e vai ver, se eu digitar prefixo C, ele cria uma nova janela, beleza. E aí você vai lembrando, e com o tempo você vai aprendendo esses comandos eles vão ficando gravados na mente, tá? Então não se preocupe, você não precisa saber tudo. Eu sei que é difícil, é realmente complicado a gente saber tudo, mas conforme você vai usando, você vai ficando mais claro, tá? Esse uso. Isso funciona, inclusive, não só para o Tmux, mas para o Vim também, que o Vim tem muitos atalhos, né? Tem muito atalho que a gente utiliza no Vim. E o uso do Vim, basicamente, se você, aprender, basicamente a fazer as navegações do Vim, aprender a sair do Vim corretamente, salvar e sair, criar arquivos, etc., já está ótimo. De início, você vai conseguir se virar com ele, vai se bater um pouco, mas com o tempo você vai aprendendo novos comandos e vai aprendendo a se virar melhor com o Vim, e aí você vai ganhando mais produtividade, tá? É aí que as pessoas ganham produtividade com o Vim, porque ele realmente tem uma curva de aprendizado meio longa, mas não precisa você aprender tudo de uma vez, tá? E um outro ponto importante, que eu acho que a gente deve levar em consideração, é que o Tmux ele é completamente personalizável, tá? O prefixo, os atalhos, a apresentação dele no geral, essa barra verde, que essa barra verde ela é bem feia. Eu sei que ela é bem feia, eu não gostaria de ficar todo dia olhando para essa barra verde aqui, mas ela é toda personalizável, a gente consegue modificar bastante coisas nela, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Inclusive cores, as informações que aparecem aqui, a gente consegue personalizar tudo, tá? Isso que eu vou mostrar para vocês mais pro final. O prefixo mais vírgula nomeia a janela. Sim, aham. Não sei se você vai falar essa, vou falar sim. O meu no início ficava escrito no caderno, hoje em dia eu não uso mais o caderno. Aí, ó, legal. O Lucas falando ali que ele usava um caderno antes e aí com o tempo, né, foi acostumando e agora não precisa mais do caderno. Né? É bem isso aí mesmo. Vai criando memória muscular. Do mesmo jeito que andar de bicicleta. Exatamente isso, Rodrigo. Do mesmo jeito que a gente anda de bicicleta. Diz que dá pra colocar um Comic Sans, por favor. Dá pra colocar Comic Sans Scissors. Fica à vontade, você põe a fonte que você quiser. Mas eu não recomendo, tá? Mas dá pra colocar. Tá ótimo, legal. Vamos lá. A melhor fonte de todas. A melhor fonte, né? Massa, massa. Ó, o Alberto tá falando que mudou o prefixo para Ctrl S. Legal, cara. Você pode mudar pro prefixo do jeito que você prefere. Eu, particularmente, eu prefiro manter o Ctrl B, porque o Ctrl S, Ctrl R, eu tenho alguns outros atalhos que eu uso nesses caras, tá? Então, eu prefiro manter o prefixo padrão de Ctrl B, mas você pode utilizar o que você achar mais fácil. A maioria das pessoas que eu conheço utiliza o Ctrl A, mas eu acho ruim de digitar o Ctrl A, você tem que meio que virar a mão assim para digitar. Eu prefiro o Ctrl B mesmo, que eu uso as duas mãos para digitar. Aí fica mais fácil. E o bacana de você utilizar ferramentas assim no terminal, como o Tmux, como o Vim, é que você não precisa ficar utilizando o mouse, né? As suas mãos se mantêm no meio do teclado, exatamente onde elas deveriam ficar, e você vai navegando exatamente ali, né? No meio do teclado fica muito mais fácil, né? Digamos que é mais ergonômico, né? Para você ficar tirando a mão no teclado, navegando, pá, daí volta pro teclado, digita lá. Você não precisa ficar fazendo esse movimento aqui, né? Você pode só manter os teus dedinhos ali no teclado, e é por isso que você consegue ganhar mais produtividade, né? Porque você não precisa ficar tirando a mão do teclado a todo momento para pegar no mouse. Aqui eu estou tirando, obviamente, para mostrar, para selecionar algumas coisas aqui, mas não tem necessidade, tá? Vamos lá. Bom, a gente já falou de janelas, a gente já falou de painéis, né? Agora vamos falar de seções, né? A gente viu que a gente pode, dentro de uma seção, ter várias janelas, né? Então a gente tem várias janelas aqui, e dentro de uma janela a gente pode ter vários painéis, né? Como a gente tem aqui. Então, isso aqui a gente pode definir a configuração como a gente quiser para cada janela específica. A gente define a configuração dos painéis que a gente quiser, tá? Só que tem a questão das seções também, né? A gente pode utilizar seções. A gente está na seção 0, né?
que foi criada basicamente quando a gente utilizou o comando tmux, né? Então a gente sabe que está nessa seção olhando para o canto esquerdo aqui dessa barra verde. Mas a gente pode também utilizar um outro comando para listar seções existentes. Eu vou navegar aqui para a segunda janela, tá? Então prefixo 2, ou melhor, era prefixo 1, né? Para a segunda janela, na verdade o prefixo 2 foi para a segunda janela. Beleza, não tem problema. O que a gente vai fazer? Tem um comando tmux ls, que basicamente ele vai listar para a gente todas as seções ativas do tmux que a gente tem que essa instância do tmux está rodando, tá? Então, aqui basicamente ele está dizendo que a gente tem uma seção 0. Essa seção tem 5 janelas e ela foi criada na quinta-feira, dia 30 de abril, às 7h48 e 7 segundos de 2020. E aqui está dizendo, tem uma informação, está dizendo que ela está attached, tá? Significa que ela está anexada. Uma seção tipo anexada, basicamente significa que é a seção ativa no momento no tmux, tá? Então, a gente consegue ter várias seções e a gente anexa uma seção, que é aquela seção que está ativa, e todas as outras ficam rodando em background, até você ficar navegando entre elas como você quiser, tá? Se a gente sair do tmux, então vou sair aqui, eu vou fechar todas as janelas, vou fechar o HTOP, vou sair daqui, vou sair tudo com exit aqui, sair, vou sair dessa janela 4, vou sair da janela 3 e vou sair da janela 1, que é a nossa última janela aqui da sessão, tá? Sair dela. Ele já dá o comando aqui já mostra um exit aqui, já some aquela barra verde daqui. Ou seja, a gente voltou para a nossa instância padrão do terminal, para a nossa primeira instância do terminal. Se a gente rodar o tmux ls aqui, ele vai dizer que não tem nenhum servidor rodando, certo? Ou seja, o tmux ele não tem nenhuma instância ativa, tá? E aí, como é que a gente cria novas sessões, né? Bom, para criar sessões, a gente não pode destruir, no caso, as sessões existentes. Vocês viram que eu fui saindo com exit, né, até sair daquela sessão, e eu matei aquela minha primeira sessão, aquela sessão 0. Então a gente não pode fazer isso, a gente não pode destruir, a gente precisa desanexar essas sessões para que a gente possa criar novas, certo? Então basicamente o que é o desanexar uma sessão? A gente pode fazer isso de duas formas, tá? A primeira, vamos criar uma nova sessão, então a gente pode criar uma sessão utilizando o tmux. Utilizei o tmux, ele criou aqui a sessão 0, tá? E para eu sair dessa sessão sem matar ela, só desanexando, eu posso utilizar o comando tmux detach, tá? Ele já não deu a mensagem de exit agora, né? Ele deu a mensagem detached from session 0. Se eu digitar tmux ls, ele vai dizer que, olha só, a minha sessão está aqui. Veja que eu estou fora do tmux, eu não tenho a barra verde aqui, ou seja, eu não estou dentro do tmux, mas eu tenho a minha sessão 0 ativa, certo? Essa sessão aqui está ativa, óbvio que ela não está aparecendo attached aqui, né? Por quê? Porque ela não tá ativa no momento, na verdade, ela tá desanexada, mas ela está em memória, digamos assim, ela está rodando em segundo plano, tá? Para a gente acessar novamente essa sessão, a gente pode simplesmente executar o comando tmux attach session, e aí basicamente ele volta para aquela última sessão que a gente estava, que é a sessão 0. Então, a sessão eu tinha simplesmente digitado o comando tmux detach, né? Se eu digitar o comando tmux attach session, ele vai anexar de novo aquela sessão e vai trazer aquela sessão para frente de novo. Então, se eu digitar o tmux ls, ó, veja que aquela sessão está aqui, agora com uma janela só, né? Porque eu tinha fechado todas as outras, eu criei uma sessão nova, só tem uma janela e ela está anexada, ou seja, essa sessão aqui que está na frente. Beleza? E a outra forma da gente dar um detach, que é a forma mais simples, inclusive, é utilizando o atalho de teclado, né? Que é o prefixo D de detach. Então, Ctrl B e a letra D. Aí ele vai dar um detach também na seção 0, certo? Ele dá um detach e sai. Se eu der um tmux ls, eu posso ver que a seção está aqui. Certo? Bom, eu tenho uma sessão criada, que é essa minha sessão 0. E aí, como é que eu faço para criar novas sessões, né? Basicamente, digitando eu posso usar o próprio comando tmux mesmo. E aí, quando eu rodar o tmux ls, veja que agora eu tenho duas sessões. A sessão 0, com uma janela. Veja que ela não está anexada. E a sessão 1. Veja que aqui embaixo mudou. Agora eu tenho a sessão 1 e ela está anexada. Ela está attached. Certo? Então, rodando o comando tmux ls, a gente consegue fazer essa visualização. Dentro dessa sessão 1, vamos criar uma nova janela. Então, prefixo C, cria uma nova janela. Então, aqui eu tenho a sessão 1 com duas janelas, tá? Eu vou deixar rodando o HTOP aqui também. Ou melhor, também não, né? Que eu só tenho rodando aqui, beleza? E aí, para a gente voltar para a janela, a gente pode voltar para a janela 0, né? Digitando prefixo 0. Ele vai voltar para
para essa primeira janela. A gente pode ver que não tem nada. Vamos voltar lá para a janela do HTOP, prefixo 1. Ele volta aqui para a janela do HTOP. E aí, veja que aqui a gente não tem onde rodar esses comandos, né? A gente não tem onde rodar comando porque está rodando o HTOP. Eu teria que parar o HTOP para eu rodar o detect se eu quisesse sair dessa... Se eu quisesse desanexar essa seção e sair dela. Então, ao invés de digitar o comando, o ideal é que você sempre utilize o atalho, porque o atalho é muito mais prático, né? Então, se eu rodar o prefixo D aqui, ele simplesmente dá um detect dessa seção, eu dou um tmux ls, e aqui eu consigo ver que agora a seção 0 tem uma janela. Opa. A seção 0, ela tem uma janela, e a seção 1, ela tem 2 janelas, tá? E nenhuma delas está anexada. Eu estou fora do tmux agora. Beleza? Alguém tem alguma dúvida aí? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Acho que não tem pergunta, né? Acho que por enquanto não. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Então tá. Se por acaso eu digitar, nesse caso aqui, aí quando a gente desanexa a seção, no caso, né, ele vai voltar pro terminal padrão, então por isso é muito mais prático a gente utilizar o atalho mesmo. O atalho é sempre mais prático. Tá? E aí a gente volta para esse terminal padrão aqui que está fora do tmux. Aqui a gente tem as seções existentes. E aí, para a gente voltar para a seção que a gente estava, né, eu posso digitar o tmux attach session, só que esse comando é muito grande, né? Existem alguns atalhos para esse comando aqui. Eu posso digitar somente tmux attach, né, que ele vai fazer exatamente a mesma coisa. E agora eu vou dar um detach para voltar para lá. Eu posso utilizar o tmux at ou tmux a. Tá? Eu posso utilizar qualquer um desses comandos, é basicamente a mesma coisa que fazer o attach session. Tá? Se eu utilizar o attach a, o tmux a, ele volta exatamente para a última seção que eu estava antes de eu dar o detach, né, que seria a seção 1, e exatamente para a janela que estava selecionada, que é a janela 1 aqui que estava o HTOP rodando, beleza? É exatamente assim que ele faz. Aí você me pergunta, tá, legal, mas e agora como é que eu faço para acessar a seção 0 novamente, né? Bom, para a gente acessar a seção 0, a gente precisa dizer para o tmux que a gente quer acessar a seção 0, obviamente. Então a gente vai utilizar o tmux a, que seria o attach ou attach session. A gente vai utilizar um parâmetro "-t", que seria target session, e utilizar o nome daquela session, que no caso o nome daquela primeira session ali é 0. A gente quer voltar para a seção 0. Se eu dar um enter aqui, veja que ele volta para a seção 0 agora, tá? Então, rodando o comando tmux a "-t" e o número da sessão, ou o nome da sessão no caso, ele vai acessar aquela sessão para a gente. Ele vai selecionar aquela sessão para a gente, tá? Se eu der um tmux ls aqui, veja que agora a sessão 0, ela tá anexada, e a sessão 1, ela não está mais anexada, beleza? Mas tem uma forma mais simples ainda de navegar entre as sessões, que na verdade é a forma que eu mais gosto, tá? Que é basicamente utilizar o prefixo, Ctrl B, e a letra S, tá? Olha que legal que ele faz aqui. Quando você faz isso, ele vai mostrar, ele vai dividir a tela em dois, basicamente. Esse comando divide a tela em dois, e ele vai exibir na parte de cima todas as sessões que você pode navegar para cima e para baixo, tá? Com as setas do teclado ou com a navegação na forma do Vim, com o J e o K ali, certo? E você pode abrir uma sessão, no caso, se você clicar para a setinha do lado, ou o L, no caso que vai abrir a setinha para o lado, você pode ver as janelas que estão dentro dessa sessão. Tá? Então aqui eu vejo que eu tenho uma janela com o tmux aberto, tem um painel nessa janela aqui, e esse Pop! OS aqui, que é o nome do meu sistema operacional aqui no caso, é porque eu estou rodando no meu computador. Se eu tivesse rodando, por exemplo, em algum servidor, tipo SSH, se tivesse algum painel executando algum SSH, aqui ia dar o endereço do SSH, por exemplo, o IP, ou então o prompt do terminal que estaria rodando o meu SSH, tá? A minha conexão SSH. Então, quando eu estou com Pop! OS aqui, significa que eu estou rodando dentro do meu sistema operacional, certo? E aí, esse comando aqui que ele divide a tela em dois, eu posso fazer essa navegação por aqui, e aqui, ó, veja que aqui em cima onde fica selecionado em amarelo, né, eu tenho a seção 0 e a seção 1 aqui, né, ele numera, obviamente, conforme você vai abrindo aqui, né, ele vai ordenando, mas aqui eu tenho as duas seções, a seção 0 e a seção 1, e aqui você pode abrir e você pode navegar entre as janelas e entre os painéis, se você tiver mais de um painel aberto em alguma janela. E aqui embaixo, você pode ver que ele mostra uma pré-visualização do que está aberto naquela janela ou naquele painel no momento. Então, se eu vier aqui no primeiro, eu tenho aqui o tmux, ele mostra aqui no painel 0, que é o último painel que estava selecionado, né? Só tenho esse painel aqui. Mas se eu vier nessa janela aqui de baixo,
ele diz que tem duas janelas, uma com o Bash aberto e uma com o HTOP. Ele dá uma pré-visualização aqui da janela 0 com o Bash e da janela 1 com o HTOP. Se eu clicar mais uma vez para baixo aqui, ele vai selecionar o painel 0, já vai mostrar uma pré-visualização aqui, e do HTOP a mesma coisa. Então, ele meio que mostra um preview. Se você der um Enter, ele acessa exatamente aquela janela que você queria. Então, é uma forma muito mais fácil do que você dar um detach, dar um attach, é você utilizar o prefixo S, né? Então, fica muito mais fácil de você fazer essa navegação. Esse eu gosto bastante, porque normalmente eu trabalho com 4, às vezes 5 sessões, e aí fica muito mais fácil de navegar do que ficar dando detach e attach de novo, né? Fica muito mais prático fazer isso. Tem uma pergunta. As variáveis de ambiente se comportam como se estivessem em terminais distintos, correto? Isso mesmo, Marcelo. As variáveis de ambiente é como se você tivesse aberto várias janelas de terminal diferentes, assim. Exatamente. Elas realmente estão em terminais distintos. É bem útil quando a gente está trabalhando em projetos distintos. Isso aí. Obrigado, Lucas. Eu não vi que você tinha respondido. Fui ler depois. Marcelo, gostei bastante dessa ferramenta. Não conhecia. É bem legal, cara. Para cuidar de mais de um SSH é perfeito. Exatamente. Você pode cuidar de mais de um SSH e ainda tem... Eu vou falar depois o que ainda tem. Eu não vou falar agora. Não vou abrir agora porque é bem legal. Eu vou deixar mais pro final. Bom, vamos fazer assim, ó. Aqui no HTOP, eu vou abrir um outro painel embaixo, tá? Então, eu vou digitar prefixo e aspas duplas. Eu sempre esqueço o nome. Faço assim e eu lembro. Digito Ctrl B e aspas duplas, certo? E aí eu abri o HTOP em cima e aqui eu tenho um outro painel. Quando eu fizer uma navegação agora aqui, com o prefixo S, né, para navegar, olha só, quando eu abrir, veja que aqui eu tenho a seção, né, a segunda seção, e aqui eu tenho a minha janela, só que nessa janela, veja que ela tem um maisinho aqui também, ou seja, eu posso abrir e navegar especificamente entre os painéis. Ou seja, se eu tiver painéis abertos, ó, digamos que eu quero dar o foco eu quero dar o foco aqui no HTOP. Eu clico no HTOP e dou um Enter aqui, tá? Veja que o foco não está aqui embaixo. Se eu quiser navegar para baixo, prefixo O, ele navega aqui para baixo, tá? Agora, se eu tiver outros painéis, eu vou abrir alguns painéis aqui, tá? E eu vou colocar o foco nesse aqui. Vou deixar o foco nesse aqui. E eu vou fazer uma navegação de novo, prefixo S. Veja que aqui, ó, agora ele abriu, ele tem um Zzinho aqui, né, que ele mostra que está com zoom. Eu não sei porque exatamente ele mostra porque está com zoom, talvez porque ele está mostrando tudo aqui. Enfim. Mas aqui, ó, ele mostra que aqui é a seção. Aqui é a primeira janela do Bash, aqui é a segunda janela do Bash, e dentro da janela eu tenho 4 painéis. Então, os painéis aqui são tipo, independentes, são a menor parte dentro do Tmux, né? Então, entrei aqui eu tenho acesso ao HTOP, aqui eu tenho acesso ao primeiro Bash, veja que ele mostra até o númerozinho aqui, ó, que é o númerozinho lá do painel, o segundo e o terceiro. Se eu quiser dar foco lá no painel número 2, eu simplesmente dou um Enter aqui, ó, ele vai dar foco lá no número 2. Então, fica muito fácil de você achar as coisas com essa visualização, tá? Por isso que eu gosto bastante dela. Isso também. O Lucas comentou ali que a gente tem também o prefixo W, que ele já traz meio que tudo aberto já, né? Tem esse comando também, só que eu não tinha falado dele porque eu acho que é muito comando pra gente gravar que faz mais ou menos a mesma coisa. Eu acho legal também ter ele. Se por acaso você achar que é interessante para você, use ele, tá? Eu gosto de utilizar o prefixo S, que ele traz tudo fechado, porque, né, como eu disse, normalmente eu trabalho com bastante sessão. Então, fica muito mais fácil visualizar as sessões, e aí dentro da sessão eu abro só ela e visualizo só ela. Mas se você quiser ter uma visualização geral de tudo, você pode utilizar o prefixo W, que dele já traz meio que tudo aberto ali. Então as janelas, do caso, os painéis ele não abre, né? Então os painéis ficam fechadinhos ali, mas ele abre as sessões e as janelas ali. É isso aí, show de bola. Bom, legal. Bom, fazendo um resumão até aqui. Então até aqui a gente já aprendeu criar sessões, criar janelas, criar painéis, navegar entre sessões, janelas e painéis, né? E basicamente essa é a base necessária para a gente usar o Tmux no dia a dia, tá? E lembre, você não precisa decorar todos os comandos. Todos esses que eu passei são apenas uma parte de tudo que dá para fazer com o Tmux, tá? Então anote eles no papel ou em algum lugar que seja fácil você acessar do seu computador, e com o uso diário você vai gravando esses comandos que são mais importantes e aprendendo novos, tá? E como eu disse, ele funciona também pro Vim, né? Mas aí, beleza. Aqui a gente falou sobre navegação, sobre criação. Como é que a gente pode melhorar? Ainda tem coisa que a gente pode melhorar aqui, tá? Por exemplo, vamos falar sobre a organização das coisas. Como é que eu costumo utilizar o Tmux? Basicamente, eu particularmente crio as minhas sessões por assunto. Então, eu tenho uma sessão para um cliente específico, que eu quero rodar janelas de vários projetos desse cliente, então eu posso criar uma sessão para esse cliente. Eu tenho uma sessão de projetos open source, aí eu posso criar, em cada janela, eu posso
criar um projeto open source, posso colocar um aberto, eu posso, né? Posso pôr vários. Eu posso ter uma outra seção onde eu gravo os meus cursos, né? Onde eu coloco os códigos dos meus cursos. Então, fica tudo muito bem organizado com o Tmux. Eu não preciso ter um monte de janela aberta, né? Eu tenho só uma janela do terminal aberta. Como eu já utilizo o Vim também, então eu não tenho nem janela de editor aberta, né? Eu utilizo direto o terminal, direto o Vim. E o Tmux, no caso, então, já é tudo dentro do terminal, né? Mas existem, tipo, várias formas de fazer. Você pode organizar da forma que você quiser, tá? E sempre que eu preciso basicamente de um terminal isolado, então para alguma coisa, aí eu crio uma seção para isso, tá? As janelas daí eu uso para projeto, né? Uma janela para o projeto. E aí eu posso usar os painéis quando eu quero ver código lado a lado. Às vezes eu quero botar um servidor Node rodando de um lado. Eu estou fazendo uma aplicação, por exemplo, com React. Eu boto o servidor rodando de um lado e do outro lado eu abro o Vim, né? Um código. E com as seções de janelas. Mas se você parar para ver, com as seções e as janelas numeradas, né? Com as seções e as janelas numeradas, fica meio complicado de você trabalhar, né? Porque você, beleza, eu estou na janela, na seção 0, a janela 1. Eu estou na seção 1, a janela 3, o painel 4, sei lá. Fica difícil de você visualizar exatamente o que é cada coisa, né? Então a gente pode fazer algumas coisas ali para facilitar, né? E que na documentação tem as descrições de atalhos. Se tiver dúvida, basta faltar Mux. Exatamente, Marcelo. Essa é uma informação que eu ia passar depois, mas é isso aí mesmo. Só rodar o Mux e ele vai executar o manual do Tmux. E aí tem todos os atalhos ali que você precisa. Bom, vamos lá. Imagina o seguinte, eu tô aqui no meu painel 1, no caso, né? Na minha seção, no meu painel 1. Eu tô na minha seção 1 e aqui eu tenho duas janelas, certo? Eu tô na segunda janela aqui, a janela número 1, e eu tô com esse painel aqui selecionado, tá? Só que esse nome 1 aqui, ele não me diz muita coisa, né? Se eu quiser renomear essa seção, eu posso dar um nome para ela, né? Como é que eu faço para renomear? Simplesmente utilizando o prefixo, Ctrl+B, e o cifrão. Aí veja que aqui embaixo aparece rename session, né? E aparece o nome da seção atual e é o nome que a gente pode renomear. Então, eu vou renomear para, sei lá, impulso, né? Veja que agora aparece aqui a minha seção como impulso, né? Se eu der um prefixo S, ele já aparece aqui, ao invés de nomeado como 1, ele aparece nomeado como impulso. Assim já fica muito mais fácil, né? Fica muito mais prático da gente trabalhar sabendo que eu tenho o código específico da impulso aqui nessa minha seção, né? Fica muito mais claro da gente conseguir visualizar, né? E tem uma outra forma também de renomear, que é basicamente utilizando o prefixo S, e aí eu seleciono a seção que eu quero sem dar Enter, né? Selecionei a seção 0 aqui, por exemplo, aí eu posso entrar no modo de comando como se eu estivesse no Vim. Se eu digitar aqui, nessa tela do jeito que está aqui, e deixei selecionado a primeira seção aqui a 0, né? Eu digitar 2 pontos, eu meio que entro no modo de comando. E aí pode ver aqui embaixo, a barrinha verde mudou para amarela, apareceu escrito current, e aí eu posso digitar um comando do Tmux, que é o rename session, tá? Rename --session, e eu posso dar um nome novo para essa seção aqui. Então posso chamar de, sei lá, seção 0, né? Veja que o Tmux ele organiza em ordem alfabética, então independente do nome do número da seção, né? Ele organiza aqui por ordem alfabética. Isso aqui também é de menos, não faz muita diferença no dia a dia. Mas é muito mais fácil de você visualizar assim, e você pode fazer um rename assim. Talvez fique muito mais fácil. Você não precisa acessar a seção, digitar prefixo, cifrão, e aí dar um rename para essa seção, né? Você pode simplesmente vir na seção, se você tiver, sei lá, um monte de seção aqui, você pode vir por aqui, digitar 2 pontos, e aí você nomeia aquela seção com o nome que você quer. Se você quiser ignorar, só dá um Enter, né? E ele vai ignorar e vai manter o nome da seção do jeito que já estava, certo? Essa interface de comandos, ela pode ser acessada também de outra forma, tá? Se eu tô... imagina aqui que eu estou dentro da seção, tá? Estou dentro da seção 0, veja que ele até dá uma cortadinha aqui, porque ele tem um limite de caracteres. Isso aqui também é personalizável, tá? Ele tem um limite de caracteres, por isso que aparece seção 0. Mas é a seção 0, tá? E esse 0 bash aqui é da minha primeira janela, tá? Tem uma outra forma de renomear, que é basicamente a gente entrar no modo de comando direto por aqui, que é basicamente a mesma coisa que o Vim. É utilizar o prefixo, Ctrl+B, e usar o 2 pontos aqui. Então, utilizei o prefixo e dei o 2 pontos, eu já tenho acesso a esse cara aqui. Eu posso dar um rename session, né? Se eu começar a digitar e der o tab, ele automaticamente preenche para mim aqui.
E eu posso colocar aqui só 0, por exemplo, né? Renomeei o nome da seção para 0. Se eu der um prefixo S, já mostra aqui agora o impulso e 0, que é o nome da minha seção nova que eu dei. Beleza? Legal, bem bacana. Só que tem uma coisa interessante também. Eu posso ter várias janelas. Se eu vou voltar para minha seção da impulso lá, onde tem aqui o HTOP rodando, tá? Vou deixar o HTOP rodando aqui. Eu vou voltar para a primeira janela aqui. Então, prefixo 0, voltou para a primeira janela. Eu vou botar para rodar aqui o NeoFetch. Só para ter uma coisa diferente rodando aqui, tá? Então, botei o NeoFetch rodando aqui e prefixo 1, ele foi para outra janela. Só que aqui não me diz muito o que tá rodando. Ele só está dizendo que está rodando o bash, porque é o comando que está executando, e aqui também é o comando que está executando o bash, né? Eu posso também renomear janelas, né? Como é que a gente renomeia a janela? O Lucas já deu a dica ali. É basicamente prefixo vírgula, né? Então, prefixo vírgula, ele aparece essa opção aqui, ó, rename window, e aí eu apago o nome que está agora e posso colocar aqui, sei lá, monitoramento, né? Aí ele vai renomear para monitoramento. Aí eu vou lá para a janela, eu posso ir para a janela 0 e renomear ela também, então prefixo 0, e aí eu dou um prefixo vírgula, e eu vou renomear isso aqui para NeoFetch. E aí, o interessante disso aqui é que esse nome ele não muda dependendo do software que você está rodando. Se eu abrir o Neovin aqui, por exemplo, veja que ele não vai mudar para Neovin o nome, ele vai manter o nome que eu deixei, né? Sessão. Então, eu acho que é a primeira opção ali. Com S mesmo, S2S. NeoFetch, que foi o nome que eu coloquei, ele não vai mudar só porque eu abri o Neovin. Então, o legal é que aqui você consegue ter várias janelas abertas e aí você sabe exatamente, você pode ter tipo janelas de projetos abertas e você sabe exatamente qual projeto está em qual janela, né? Não precisa você ficar decorando por número, por exemplo, né? Ou tentar adivinhar pelo software talvez que está aberto ali. Beleza? E você pode também renomear utilizando simplesmente o prefixo 2 pontos para poder acessar a interface de comando e dar um rename window, tá? Ele também vai renomear a janela, tá? Vou chamar de neo aqui, ó. Ele já renomeia pra gente a janela também. Então tem essas duas formas aí de renomear janelas. Nome para painéis não tem como renomear, até porque não tem nenhum lugar que você visualiza os painéis fora dessa parte do Ctrl B aqui, né? Do prefixo S, no caso. Então, o único lugar que você visualizaria painéis seria aqui, né? Então, aqui basicamente você tem uma visão dos painéis. Mas você renomeando a janela, você já consegue ter uma visão muito melhor do todo, assim, né? Porque dificilmente você vai ter mais de 2 ou 3 painéis no máximo, assim, aberto. O dia que eu abro 3 painéis, normalmente é quando eu tenho o server de um lado, o código do outro, e aí eu quero, sei lá, dar um git status, por exemplo. Aí eu não quero sair do Vim, eu simplesmente abro um painel embaixo, dou um git status, vejo o que tem que ver e fecho ele de novo. Então, normalmente a gente trabalha com 2 painéis, no máximo 3 ali, mas dificilmente vai ficar esse tanto de painéis abertos, tá? Então, normalmente não é uma coisa que incomoda, assim, que atrapalha. Mas não tem como renomear painel não, tá? É só janela e seção. Beleza. E aí tem o seguinte, você pode também já criar uma seção nomeada. Você viu que quando a gente cria uma seção, a gente cria a seção, ele cria numerada, né? Ele cria 0, 1, 2, 3, etc. Se eu dar um detach aqui, vou dar um prefixo D, para ele voltar, ele vai sair daqui, deu um detach. E se eu der um tmux ls, ele vai mostrar o nome aqui das sessões. Se eu quiser já criar uma sessão com um nome, ao invés de rodar simplesmente tmux, eu rodo tmux new -s, e aí eu vou dar um nome da sessão, né? -s que seria de session, né? Eu vou dar um nome da sessão, então vou colocar aqui nova sessão. E aí automaticamente ele já cria essa sessão com esse novo nome, tá? Se eu tentar navegar aqui no prefixo S, veja que já aparecem as 3 sessões aqui, impulso, nova sessão e 0, já nomeadas bonitinhas, tá? E aqui ele está dizendo que só tem uma janela, né? Essa janela só tem um painel, que é basicamente o mínimo quando você cria uma sessão. Cria uma sessão, ele cria uma janela e um painel que é o painelzão todo ali, né? E daí você pode ir dividindo ele conforme você precisar, certo? Bom, uma parte interessante que a gente pode se bater bastante no Tmux é a parte de navegação. Tá? Como assim navegação? Eu vou voltar lá para o nosso monitoramento, tá? Que é basicamente onde a gente tem aqui o HTOP. E eu vou navegar para baixo aqui para esse segundo painel, tá? Eu vou rodar aqui um ls-la, beleza? Rodei o ls-la. Veja que aqui... Não, deixa eu... vou rodar o ls-la. Veja que aqui fica difícil da gente visualizar tudo o que está acontecendo. Eu poderia dar um zoom, né? Prefixo Z, para ele dar um zoom, mas ainda assim, como eu estou com zoom aqui no meu terminal, eu não consigo ver
tudo lá em cima, né? Eu não consigo ver tudo lá em cima. Se você tentar rolar com o mouse, o que vai acontecer? Olha aqui embaixo, ó. Ele vai rolando o histórico dos comandos que você deu. Se você tentar rolar com as setas, mesma coisa. Ou seja, não rola. E agora, como é que eu faço para visualizar as informações que tem lá em cima, né? Bom, tem um comando, obviamente, para fazer isso, que é o prefixo... Deixa eu voltar o zoom aqui. É o prefixo colchetes, né? Abre colchetes. Esse cara aqui, ó. Tá? Se você digitar prefixo abre colchetes, eu vou digitar o ls-la aqui. Digitei o ls-la, criou um conteúdo gigante e eu quero navegar por esse conteúdo, né? Se você digitar o prefixo e abre colchetes, veja que ele vai colocar aqui, ó, ele abre um colchetes amarelinho aqui, dizendo 0 de 96. Significa que eu tenho 96 linhas que estão escondidas para cima. E aí, a partir daqui, eu posso navegar com a setinha, ó. Posso utilizar a setinha e fazer a navegação aqui, ó. Tá vendo? Você pode fazer essa navegação com a seta, que ele vai funcionar direitinho. E aí você pode navegar, ó, pode ver, ele aqui vai dando 46, 70, 80, até 96, que seria a primeira linha que eu tenho aqui, tá? Aí se eu rolar para baixo, eu posso utilizar o home e o end, posso utilizar page up e page down para pular páginas, né? Para rolar um pouco mais do que o normal. E aí você consegue fazer a navegação. Para você sair, é só pressionar a tecla Q, de quit, tá? Então você sai ali dessa parte de navegação. Rodrigo Vieira perguntou, vou ter que deixar de ser arrastador de mouse? Vai. Não, brincadeira. Se você quiser usar o mouse, você pode utilizar o mouse. Na verdade, o Tmux, ele tem uma configuração, eu não utilizo ela, tá? Eu prefiro utilizar o terminal. Na verdade, nessa parte de navegação, o que eu faço? Eu configuro ela para, ao invés de utilizar as setas, a gente conseguir navegar com as teclas de navegações do próprio Vim, né? Que é o J e o K para cima e para baixo e o L e o H para direita e para esquerda, tá? Hoje, a configuração padrão, no caso do Tmux, é só com as setas, né? Mas você pode configurar para ele utilizar a navegação do VI, ou você pode definir que o mouse ele pode ser utilizado. Inclusive, tem um atalho que você pode utilizar para redimensionar o tamanho dos painéis, ele não precisa ficar em 50%, se você quiser um painel menor ou maior. E se você tiver um mouse habilitado no Tmux, você consegue clicar aqui nesse miolo e arrastar. E aí você arrasta o tamanho do painel. Então você consegue fazer isso com o mouse sim. Tem algumas coisas que facilitam, né? E você consegue utilizar o mouse para isso. Eu particularmente prefiro não usar o mouse, então é meio coisa de louco mesmo. Particularmente prefiro não usar, mas eu prefiro usar os próprios atalhos do teclado, que aí eu não tiro a mão no teclado para nada. Sim, eu acho que é mais produtivo aprender a dominar o teclado ao invés do mouse. Acho mesmo. Acho e não só acho, como eu prefiro, porque assim, se você percebeu, se você olhar minha mão na câmera, meu braço na câmera, como é que ele tá, pode ver que ele tá pro lado aqui, ó, que aqui eu tô pegando o mouse, tá? A minha mão no teclado, ela fica assim. Aqui é o meu posicionamento anatômico, né? Aqui eu fico com a mão certinho em cima do teclado. Se eu ver aqui, ó, eu já tô fazendo esse movimento aqui com o meu ombro e isso aqui pode lesionar com o tempo, entendeu? Você vai ficar com um tempo assim, mexendo assim, você vai ter que ficar mudando o braço, ou vai ter que jogar mais para cá, ou vai ter que ficar se virando na cadeira para você conseguir usar o mouse direitinho. Porque normalmente você pega o mouse aqui simplesmente e joga, né? Então você vai fazendo esse movimento com o teu ombro aqui, pode machucar, entendeu? Então aqui você mantém o teu ombro na posição anatômica e você está só no teclado. Beleza? Então eu acho que sim, se você achar que é válido, eu particularmente acho, tá? É mais produtivo para mim, pelo menos, utilizar só o teclado ao invés de utilizar o mouse também. Beleza? Óbvio que aqui eu estou utilizando o mouse também porque eu estou marcando algumas coisas para facilitar a visualização também para vocês, né? Se eu estivesse usando só o teclado, não tinha como eu marcar, como eu selecionar assim para poder marcar. Então eu estou utilizando o mouse para isso, mas no meu dia a dia eu dificilmente uso o mouse. Eu uso o mouse quando eu estou navegando usando o browser, mas no terminal só o teclado. Você já chegou a usar alguma Windows Tiling Manager como o i3WM em conjunto com o Tmux e o Vim? Cara, já ouvi falar muito bem. Eu acho que você, inclusive, comentou no grupo de Vim, né? Falando sobre essa i3WM. Tem outro guri que eu esqueci o nome dele também, que ele também usa o i3WM. Só que para mim eu acho que é demais já. Aí eu acho que seria muita coisa na minha cabeça. Não sei. Na verdade, eu nunca testei. Eu nunca testei mesmo. Tipo, eu pegar e realmente testar para ver se realmente funciona para mim. Mas talvez pode funcionar, talvez não. Mas eu realmente não testei. Eu não tive paciência ainda para parar para testar. Mas qualquer hora eu quero pegar para testar para ver se funciona. Mas já ouvi dizer que realmente ele facilita bastante, né? Essa questão de
de não precisar meter a mão no mouse mesmo, né? Ah, olha aí, ó, já descobriu que dá para dar nome para os painéis, ó. Beleza, perfeito, André. Esse set -g, blá, 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 basicamente é um comando que você pode criar um arquivo de configuração para o Tmux, né? Então, na raiz da tua pasta home, aqui você pode ter um tmux.tmux.conf, né? E ali você pode colocar alguns comandos de configuração, que é esses comandos para mudar atalho, para mudar as cores, para mudar padrão ali de estilo, etc. Tudo que você quiser mudar no Tmux, você pode mudar nesse arquivo de configuração. E uma configuração ali que o André colocou no chat, né? Set -g, pane border format, etc. Em teoria, deve ser para dar nome para os painéis. Particularmente, eu acho que não faz falta, tá? Mas se você achar que faz sentido, dá uma olhada nesse link que ele mandou, inclusive, ali, que talvez faça sentido. Às vezes você tem uma tela grande, tem uma tela 4K, sei lá, às vezes tem uma tela grandona e quer deixar um monte de terminal aberto e às vezes dar nome para os painéis faz mais sentido. Eu acho que pode ser válido sim. Obrigado, André. Show de bola. Beleza, então a gente falou sobre a parte de navegação e aí tem a parte de personalização. Bom, são 8h40 agora, né? Era para durar mais ou menos uma hora, já passou uns 10 minutinhos aí. Tem a parte de personalização do Tmux, eu não vou fazer agora, tá? Mas se vocês tiverem interesse, vocês realmente, gostei do Tmux, achei legal, a gente pode marcar um outro encontro, um outro meetup, e eu mostro para vocês como fazer as configurações, como são as configurações que eu tenho. Eu vou mostrar para vocês quais são as configurações que eu tenho, tá? Mas eu posso mostrar como fazer essas configurações desde o zero, de toda a instalação. A gente pode talvez marcar um outro meetup para fazer isso. E aí eu mostro exatamente como eu fiz no meu Tmux, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para vocês aqui algumas ferramentas que eu tenho usado. Tenho essa ferramenta chamada All My Tmux, que basicamente ele tem alguns atalhos para o Tmux ali prontos, que facilitam a vida. E ele tem um estilo mais bonitinho. Olha essa imagem aqui, ó. Então, é exatamente assim, na verdade, que está o meu Tmux, tá? Veja que ele não tem aquela barra verde, ó, a barra coloridinha. Aqui as janelas, ó, tem essa setinha aqui, ela é separada, as janelas aqui, ó. Você consegue visualizar as janelas que estão ativas, você consegue visualizar as janelas que não estão ativas, e a que está ativa, no caso, né? Aqui você tem algumas outras informações, como o nome do computador, o nome do usuário, a data, a hora. Aqui tem até uma informação de bateria, olha que legal. Então, se você tiver um notebook e estiver carregando a bateria, ele pode mostrar até informações de bateria. Isso aqui também é muito personalizável. Você pode, eu não quero esse negócio da bateria porque eu uso no PC, não tem bateria no meu PC. Então, você pode tirar isso aqui também pelas configurações. Isso aqui é o uptime do computador. Tá 34 dias ligado, eu não quero saber o uptime do meu computador. Você pode tirar também. Isso aqui eu também tiro na minha configuração. E eu mudei esse iconezinho aqui, que eu achei esquisitinho, esse quadradinho, que seria, que é um quadradinho de seção, faz todo sentido ter ele ali, mas eu mudei para um iconezinho um pouco diferente. Eu já vou mostrar para vocês para qual que eu mudei. Mas basicamente eu uso isso aqui, é muito mais bonito esse cara aqui, tá? Se você pesquisar, eu vou mandar o link ali no chat. Manda assim. Jogar ali no... desculpa, eu não consigo copiar daqui porque eu estou na máquina virtual. Eu não estou configurado aqui, mas basicamente procurar procura por All My Tmux. All My Tmux. É o primeiro link que vai aparecer ali, tá? Isso, obrigado, obrigado, Diego. Rosa no final da propaganda do grupo. Claro, com certeza, Rodrigo. Farei sim. Massa. Aí tem esse All My Tmux, que basicamente é o que vai dar estilo. Eu tenho um repositório, tá? Você nem só deveria mostrar isso aqui. Mas fdasilk / privilégios. Tem esse repositório aqui, ó, Install Linux, que basicamente é um repositório que eu vou jogando coisa aqui, ó. Você vê que tem coisa de 4 anos atrás, 2 anos atrás, que basicamente é um repositório onde eu vou jogando informações quando eu faço uma instalação nova de um Linux, quando eu testo alguma distribuição diferente, eu vou colocando algumas informações aqui, que às vezes de um driver que não funciona direito e que eu demoro para pesquisar alguma coisa para fazer ele funcionar, e aí eu anoto tudo aqui, tá? O meu sistema atual é o Pop! OS, aqui eu estou numa máquina virtual, não é esse aqui o meu sistema, mas eu uso o Pop! OS, então aqui nesse popos.md tem as informações aqui da instalação do meu Pop! OS atual, do hardware que eu estou utilizando, das tretas que tem de hardware para instalar, tá tudo aqui, como instalar. Então tem algumas coisas que talvez pode ajudar alguém, por isso que eu estou compartilhando isso aqui, mas normalmente eu não compartilho esse repositório. Porque só tem informação minha, informação muito específica. Então, se você tiver um hardware parecido, talvez funcione para você, né? Ou talvez tenha alguns comandos aqui também que pode ajudar.
Aí o que eu coloquei foi como instalar alguns softwares adicionais. Eu coloquei aqui o Alacrit, que na verdade eu desisti dele, porque o Alacrit não permite colocar emoji no terminal, e aí eu perco todas aquelas coisas legais que o Almighty Mux tem. Então essas coisinhas bacanas aqui a gente não consegue com o Alacrit, então eu acabei desistindo dele usando o próprio terminal do GNOME. Mas ainda tem as informações aqui de instalação. Aí tem informação de instalação do NVM, do Yarn, como utilizar o LM Sensors para ficar monitorando os sensores e tal. E aqui, mais no final, tem algumas configurações do meu terminal. Então, a instalação do Nelvin, a instalação dos SH e do Tmux, basicamente as configurações. O tema que eu estou utilizando, que é esse Avit aqui, que é basicamente o tema Avit, mas eu mudei algumas coisas. Então, eu coloquei o Avit da Chuka. Eu criei um repositório que é um fork do Avit, que basicamente ele muda alguns iconezinhos ali, tá? Então ele tem basicamente duas coisas diferentes, que é ele coloca essa setinha aqui na segunda linha, o Avit padrão, se não me engano, é uma seta comum, e aqui ele coloca também uma setinha quando você está digitando um comando, e eu coloquei para ele mostrar 3 pontos. Só isso, não tem nada diferente do Avit, é só isso aqui, tá? E aí eu uso esse tema hoje do ZSH porque eu gosto dele. Mas ele tá open source também, se você quiser utilizar, fica à vontade. Aqui tá os plugins que eu utilizo, né? O SH Auto Suggestions, blá blá blá, Wakatime. Aqui algumas informações de instalação do Tmux, como instalar o Almighty Tmux, como instalar o Powerline, que é o que dá aquelas fontes que faz aquele esqueminha bonitinho, aquelas pontinhas, né? Essas pontinhas aqui, ó, é de uma fonte chamada Powerline. E aqui tem alguns atalhos que eu utilizo, né? Os atalhos que eu utilizo no Vim, os atalhos que eu utilizo no Tmux. E aí, aqui é basicamente uma documentação. E aí eu tenho um outro repositório, que é no GitHub, fdasilk/.files, que eu subi hoje, inclusive, eu fiz um commit dele só para poder mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho todas as minhas configurações dos meus .files. Então, aqui eu tenho a configuração do meu ZSH, como ela está hoje. Eu não sei se só você copiando e colando vai funcionar, porque talvez tenha algumas coisas aqui que eu não sei se funciona, mas tem algumas coisas aqui que são legais, né? Tipo, criar um alias do sudo para please, aí em vez de digitar sudo, você digita please, dá um por favor ali. Um alias do Vim e do VI para ele acessar o Nelvin. Um alias de update, né, para ele fazer a atualização do sistema. Um comando copy, que ao invés de utilizar o CP, que além dele ser mais demorado, ele é síncrono e ele não exibe o progresso do quanto está copiando. Eu criei um comandinho copy que utiliza o rsync e mostra o progresso, no caso dos arquivos, de quanto foi copiado, de quanto não, e ele consegue, se copiou uma parte de um arquivo e o restante não copiou e deu falha, alguma coisa, você pode rodar o comando de novo que ele vai mandar só o restante que faltou, ele não vai copiar o arquivo de novo e tal, se for um arquivo grande. Deixa eu ver. Aí tem algumas funções aqui que eu costumo usar para o Git, né? O Git Push, que eu só utilizo o push, ele vai fazer um push automaticamente na branch que eu tô. O pull, mesma coisa, ele faz um pull da branch que eu tô. O clone, que basicamente isso aqui é para fazer... Normalmente eu utilizo com o repositório dos meus alunos, como meus alunos às vezes têm o nome parecido assim. Aí para eu saber o nome do aluno, o nome do repositório, eu utilizo esse comando clone, para ele clonar o repositório e renomear o diretório para o nome do repositório, traço o nome do aluno, por exemplo. Aí ele simplesmente renomeia. Ele faz o clone do Git e já renomeia o diretório. E tem esse comando copy to clipboard, que é basicamente copiar o comando de um arquivo. Então, eu utilizo copy to clipboard e o caminho do arquivo, ele copia todo basicamente o conteúdo daquele arquivo para o clipboard. Aí você pode colar em outro lugar. Normalmente é bem útil para colar chave SSH, né, que você pega a chave SSH do computador e joga para o GitHub, por exemplo. Tá? Aí tem as configurações do Tmux. Aí, basicamente, as configurações do Tmux é fazer o fork daquele Almighty Tmux e substituir o Tmux Conf Local por esse aqui, tá? Que basicamente tem poucas mudanças, tem alguns atalhos aqui que eu criei, que tá mais aqui no final. Eu deixei meio que em português aqui só para saber os que eu fiz e os que eram parecidos, os que eram dele já por padrão, né? E aqui eu tenho dois plugins aqui, que na verdade um eu nem estou usando, que é o Tmux Contínuo, eu estou usando só o Tmux Resurrect, que é basicamente, eu não lembro quem que perguntou, se dava para salvar aquela configuração de painéis, né? Esse plugin aqui, o Tmux Resurrect, ele faz exatamente isso. Você utiliza prefixo Ctrl S, ele salva toda a configuração de painéis, inclusive softwares abertos dentro de um painel,
toda aquela configuração que você tem, toda a ordem, toda a padronização, os tamanhos certinhos dos painéis que você colocou. E aí, quando você desliga o computador e você liga de novo, você inicia uma sessão com o Tmux normal, ela vai estar zerada, você inicia uma sessão zerada e dá um prefixo Ctrl+R. Aí ele vai dar um reload na última sessão que você tinha salvo. Aí toda aquela tua configuração anterior ela vai voltar magicamente. Esse contínuo aqui, basicamente, ele serviria para automaticamente fazer esse save. Só que eu tive alguns problemas com ele, dele pegar... eu saí de uma sessão do Tmux e ele simplesmente trazia a última sessão zerada, daí eu tenho que manualmente lá no Resurrect, que ele salva em arquivo, né? Ele salva alguns arquivos dizendo, tem uma sessão 0, tem uma janela tal, com tamanho tal, com um arquivo tal que está sendo chamado, tipo com VI, com HTOP aberto e tal. E aí eu tinha que ir lá no Tmux Resurrect e manualmente fazer trazer essa última configuração para a configuração certa. Aí eu desabilitei o contínuo, que aí eu só faço um prefixo S quando eu quero salvar a minha configuração atual e dou o prefixo R quando eu reinicio o meu computador e eu quero que ele volte naquela configuração que estava antes. Tem um roadmap famoso de DevOps que cita o Tmux. Lá tem outra opção chamada Screen. Conhece a alternativa ao Tmux? Cara, não conheço. Nunca ouvi falar. Na verdade, o Tmux, inclusive, eu conheci não faz muito tempo. Faz, acho que uns 2 anos no máximo que eu conheci o Tmux. Eu nem sabia que tinha alternativa a ele. Screen é bem antigo. O Tmux praticamente veio para repor, já traduzido para a versão 3 do Tmux. Olha aí, ó. O Rodrigo ali comentando que o Tmux então veio para substituir o Screen. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu deveria comentar. Então aqui tem as minhas configurações do Vim, do NeoVim, no caso que eu estou usando. Então aqui são os plugins que eu estou usando. Eu tinha uma configuração copiada, eu resolvi fazer uma configuração do zero. Eu apaguei toda a minha configuração e fiz uma do zero com o NeoVim. Fui testando cada coisa para ver o que funcionava e o que não. Então acabou ficando bem pequeno. Eu tinha um arquivo tinha 1000 e poucas linhas. Esse aqui ficou com 246 linhas. Então ficou bem pequeno, tá tudo comentado em português também. Então se você quiser tipo, aprender um pouco de como funcionam as configurações do Vim, tem várias configurações legais aqui que eu deixei. Talvez te ajude em alguma coisa. E é isso. Aqui tem esse bin aqui que basicamente são atalhos que eu deixo o padrão ali para iniciar alguns softwares, no caso, que eu estou deixando para iniciar o Conk. Aqui tem a configuração do Conk, que é basicamente um software que ele faz também monitoramento de hardware, de memória, etc., né? Para a gente acompanhar a questão ali de temperatura, etc. Eu acho que é isso. Bom, como consideração final, só para deixar claro que o Tmux ele é bastante personalizável, tá? Então você pode definir seus próprios atalhos, incluindo a tecla do prefixo, né? Você pode criar atalhos mais rápidos para não depender especificamente do prefixo, né? Por exemplo, você pode navegar entre janelas e painéis. A minha configuração atual é utilizando o Alt e as setas, no caso, ou a navegação do Vim, né? Aí eu não preciso digitar prefixo 0, prefixo 2. Eu simplesmente digito Alt e as teclinhas ali, o H e o L, e ele vai navegando para os lados. E se eu digitar Ctrl Alt, o Alt, no caso, ele navega entre os painéis. E o Ctrl Alt navega entre as janelas. Tá? Eu digito Ctrl Alt e aperto as setinhas, ele navega entre as janelas. E o Alt e as setas, ele navega entre os painéis. Tá naquela minha configuração do Tmux também. Tá? Bom, acho que era isso. Do Resurrect eu já falei. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. Bom, acho que isso era tudo que você precisava saber sobre o Tmux, pelo menos é o que eu uso no meu dia a dia, tá? E eu não sinto falta de nada além desses comandos ali. Tem muito mais comando, obviamente, né? Mas além desses, não tem muita coisa que eu particularmente acho útil. Se eu achar depois, eu posso pesquisar. Você pode pesquisar na internet por main Tmux, ou você pode rodar no próprio terminal. Você pode rodar aqui mesmo, por exemplo. Deixa eu abrir pegar nessa seção 0 aqui, ó. Você pode rodar o main Tmux. E aqui você vai ter toda a documentação, todo o manual do Tmux aqui, falando especificamente sobre ele. Aqui embaixo, ó, tem uma parte que fala sobre, aqui, ó, Default Key Bindings. Aqui ele vai falar exatamente, ó, de todos os comandos, né? Então, Ctrl B é prefixo, esse C aqui é Ctrl. Quando você vê M, é a tecla meta, que no nosso caso é o Alt, tá? É que ele utiliza o Alt aqui e, se eu não me engano, no Mac é o Option, né? Então ele chama de meta para não chamar de Alt ou Option. Tá? Então você vai ver a letra M em algum lugar aqui quando você vê algum atalho com a tecla Alt, tá? Se você tiver no Windows ou no Linux. No Mac deve ser o Option. Aí tem o Ctrl B, Ctrl O, Ctrl Z. Aqui tem vários atalhos aqui, você pode olhar no manual depois. Pode dar uma lidinha aqui.
e ver o que cada coisa faz, beleza? E aí você vai saber exatamente sobre a ferramenta. Se você quiser coisas direto ao ponto, eu quero saber como fazer navegação em painel, como fazer navegação em janela, você pode pesquisar por Tmux Cheat Sheet, que tem vários documentos de pessoas já com comandos próprios, mais ou menos uma lista, tipo assim, só de comandos. Comando para lidar com janela, comando para lidar com painel, sabe? Então tem todas essas informações ali que você consegue de forma bem prática. Ó, tem até um site ali que o Marcelo postou, Tmux Cheat Sheet, exatamente. E aí você vai ter acesso a todas esses cheats ali. Bom, acho que era isso, pessoal. Obrigado pela atenção, obrigado por para quem acompanhou até aqui. Sei que já passou 1h30 do nosso tempo, era para dar 1 hora, né? Mas obrigado por quem acompanhou. Se você gostou e quiser ver um próximo aí com as configurações, só dá um toque aí, avisa no terminal. Avisa no chat. No Tmux. Manda no Tmux aí. Que aí a gente marca depois uma outra, e aí eu mostro como fazer essas configurações para deixar ele bonitinho, porque essa barra verde aqui, infelizmente, não dá. A primeira coisa que eu bati o olho quando me mostraram no Tmux a primeira vez, mas essa barra verde, velho, tem que usar essa barra verde. Aí depois eu vi que dá para personalizar, falei, legal, bacana. Massa. Fernando, muito legal. A galera curtiu pra caramba. Eu, particularmente, como eu falei antes da gente começar aqui, né? É uma ferramenta que a gente ouve a galera falar, daí um usa, outro não usa. Mas quando você vê na prática, você vê como ela realmente pode dar um ganho muito legal de tempo aí. Muito. Então, parabéns aí pela tua didática. Algumas pessoas estavam conversando comigo aqui pelo privado aqui do Zoom, né? Uhum. Falaram, o cara é muito didático. Então, fica um feedback legal para você, parabéns. Que massa. Eu acho que sobre a personalização, ali até o Rodrigo está sugerindo, eu acho que vale uma parada bem mão na massa também, os configurados, 0 e tal, pega uma VM, fazer a configuração, acho que pode ser bacana aí, porque as pessoas podem ir reproduzindo ao mesmo tempo e opinando. Fica aí o convite para quando você tiver a disponibilidade e quiser voltar aí conosco. Lembrando todo mundo que está aqui, se você quiser compartilhar um link, alguma coisa, cara, aí... tinha mais uma coisa, que era, a gente tem um grupo de VI lá no Telegram. Eu não tô conseguindo achar o link aqui, se alguém que estiver lá no grupo tiver o link puder postar aí, mas você pode procurar lá no Telegram por Vi e Venci, é o nome do grupo, Vi e Venci. Criativo. Se você pesquisar por esse grupo, tem uma galera muito boa lá. Inclusive, tem uma galera que está aqui. O Diogo Leite é um dos caras que está lá também, eu acho. Você está nesse grupo, né, Diogo? Ou você está no outro de vinho, eu acho. Acho que você não está nesse. Você está nesse? Tá sim, tá sim. Tem o Diego ali. Tem o Lucas também, que está nesse grupo. Então, tem uma galera que tá lá. Se vocês tiverem o link e puderem postar. Mas, se por acaso a gente não achar o link, pesquisa lá no Telegram por Vi e Venci, que você vai achar o grupo lá. Aí é só entrar, que tem uma galera muito fera que manja muito de vinho. E se você quiser aprender, estiver disposto a aprender, tiver qualquer dúvida, posta lá que a galera ajuda, é legal. Show de bola. Estou colocando aqui também o link da comunidade da Impulso, que eu já comentei com vocês no começo. Então não esqueça de entrar lá, a gente também bate um papo bem legal, pode conversar sobre isso, enfim, agendar essa live code com a galera lá. Nossa. Bom, então só fazer mais um jabá no dia 27, deixa eu confirmar aqui, acho que é o dia 27 de maio, a gente vai ter outra meetup sobre criação de conteúdo e tecnologia. Então, como que você cria conteúdos, como que você começa a dar aula online, como que você pode começar o teu podcast, escrever artigos. E a gente convidou uma galera maneira, inclusive o Fernando da Tio, que vai estar lá comentando um pouquinho sobre essa parte de cursos online, né, e criação de vídeos, enfim, bem bacana. O Rodrigo compartilhou, inclusive, o link aqui do Telegram. Amanhã já deve chegar para vocês também por e-mail, aí todos os links que foram citados. Beleza, galera? É isso? Show de bola. Manda minhas redes sociais. Bom, minhas redes sociais, você me acha em todas as redes sociais como F da Silk, tá? GitHub, Instagram, Twitter, no Facebook, tá? Pode procurar por F da Silk, eu postei ali no chat. Você vai me achar por esse nome. Os meus cursos estão na Udemy, tá? Se você procurar por da Silk lá na Udemy, você vai achar todos os meus cursos. Inclusive, tem uma promoção que vai tá indo até hoje, mas que eu vou deixar ela liberada até semana que vem, que eu fiz uma promoção legalzinha de todos os meus cursos lá. Eles estão no meu site, que é queroser.ninja/promoções. Lá também tem os cupons de desconto que você pode pegar se você estiver interessado em aprender React, JavaScript, etc. Cupom é sempre muito bom. Bom, boa noite para todos. Vou parar de gravar aqui.
Beleza.